Olá! Irei apresentar o projeto Integrador 5 dos alunos do eixo de computação da Univesp, cujo título é Aplicação com módulo inteligente de monitoramento residencial capaz de identificar riscos de explosão e incêndio, emitir alertas e auxiliar na prevenção de acidentes domésticos. O grupo é composto por Carlos Eduardo Rodrigues Paião, Daniel Hideki Matsumoto, Elton dos Santos Lisboa, Flávio Rodrigo Fernandes da Silva, Kelly Rodrigues de Jesus, Laura Roger, Marcos Geraldo e Paulo Yamaguchi, sendo a orientadora do projeto Lívia Gonçalves Brunetti. O tema do projeto Integrador 5 é desenvolver um sistema IoT com captura, análise e processamento de dados. O sistema pode ser tanto autônomo quanto ter uma interface web ou por dispositivo móvel. Vou falar sobre a estrutura do projeto Integrador 5. Primeiro foi feito um levantamento com os integrantes do grupo até que fosse definido o tema. Após definição, foi feita uma análise de requisitos com os problemas apresentados. E assim foi feita a definição de como o projeto integrador seria estruturado. Deu-se então o desenvolvimento do sistema com IoT até a criação do protótipo com o visualizador web. Assim, surge a questão de pesquisa. Como desenvolver um sistema de baixo custo, baseado em IoT, capaz de detectar vazamento de gás em residências e emitir alertas que ajudem na prevenção de acidentes? Iremos apresentar o protótipo final da solução. Vocês terem noção de como que foi feita a montagem do protótipo, né? Então, primeiramente, né, eu separei todo o material que eu tinha, né? Então, algumas partes do circuito eu já tinha feito, né, como esses rabichos aqui dos sensores, já numa metragem que pudesse ser montada dentro do protótipo, né? Então, o Arduino, a placa Ethernet, né, e os dois sensores de umidade e temperatura e o sensor de gás. Aí, na sequência, separei todas as ferramentas, né, que eu ia precisar para poder fazer a montagem do protótipo, né, só para vocês terem uma noção do que foi utilizado aí, né, para poder fazer os furos, fazer as soldagens do circuito, né? Então utilizei todas essas ferramentas. Aí na sequência foi feito o furo na caixa, né? Todos os furos onde iam ser instalados os sensores, a chave liga e desliga, né? Foi feito um furo na parte inferior também, que é esse daqui, para poder entrar o cabo de rede, que vai comunicar com a nossa rede, né? Aí na sequência foi feito a solda, né, do circuito da bateria, né, que precisava de uma alimentação, né, para o nosso circuito, para não ser necessária uma alimentação externa, né? Então foi feita um circuito para alimentar o Arduino para uma bateria de 9 volts, né? Então aqui a gente pode ver como foi feito, né? Então a gente instalou uma bateria, né, e essa bateria alimenta a placa Arduino, e uma chave liga-desliga aciona o nosso circuito, né? Então aqui já é a caixa montada, né, com o sensor de gás e o sensor de umidade e temperatura, né? E aqui, né, a gente tem uma comparação do que foi projetado, né, lá no início quando se pensou em fazer o protótipo. Então é um protótipo bem simples, né, uma vez que a função dele é mandar informação para um sistema de monitoramento, né, não teria nenhuma informação nele, ele só teria mais a função de um aquisitor de dados. Então ele teria um sensor de gás, como a gente está aqui, um sensor de umidade e temperatura e uma chave liga-desliga, né? E por fim, eu fiz uma tabela aí para a gente colocar no nosso trabalho os valores das peças que foram gastas, tá bom? Vou iniciar aqui a configuração dos ABICs. Então aqui nós temos os ABICs, né, que é uma ferramenta de monitoramento. A gente vai iniciar aqui a configuração para que nós possamos monitorar o nosso protótipo, né? Primeiramente nós vamos aqui criar host, e aqui nós vamos dar um nome para o host. Então aqui nós criamos, né, o nosso host. Mas uma coisa importante, né, como esse host vai funcionar, então a gente vem aqui, ele vai ser um agente. Por que um agente? Porque ele vai enviar as informações para os ABICs, né? Aí na nossa cola a gente já tem aqui o IP ao qual ele está vinculado, né? Aqui a gente coloca esse IP. Então toda vez que os ABICs recebem uma informação desse IP com esse nome de host, ele vai entender como uma informação válida e vai gravar essas informações no banco de dados dele. A gente vem aqui então adicionar e está criado aqui o nosso host, né? Então agora nós vamos criar os itens, né? Esses itens eles vão ser responsáveis por estar armazenando as informações que o nosso protótipo vai estar enviando para os ABICs. Criados os 3 itens, né, agora nós precisamos criar os triggers. O que são os triggers, né? Aqui, os triggers são os alarmes que vão ser responsáveis por informar para o operador desse sistema que nós temos um problema
no ambiente que o nosso protótipo está monitorando. Então, primeiro, né, vai ser o gás, né, nós vamos alarmar com o gás, com o valor do gás acima de 1000 partículas por milhão. Né? Então, a gente vai criado o nosso alarme para o item gás. Né? Deixa eu ver se falta alguma coisa. Não, acho que é só isso. Aqui nós vamos adicionar. Então, aqui nós temos. Não, faltou. Deixa eu voltar aqui. Aqui nós temos que informar a severidade. Então, como é o gás, então, para mim é uma severidade alta. Então, ele vai ter prioridade em cima de todas essas outras aqui. Vai ter prioridade em cima da média, atenção, informação. Então, essa prioridade, quando for alarmar nos hábitos, ela vai ter uma prioridade maior. A gente vem aqui, né, como a gente fez uma alteração, atualizar. A gente vai ver que automaticamente aqui já começa, já foi alterado a severidade, né? Aí nós vamos para o segundo trigger, né, o segundo alarme, que vai ser o alarme de temperatura. Né? Então a gente põe aqui o alarme de temperatura. Aqui, acho que tá tudo certo. E vem adicionar. Então aqui a gente já tem um outro item. E agora a gente vai para o último item, que é o item da umidade. Então a gente vai criar aqui, né? Umidade. Adicionar. E assim nós terminamos a configuração dos apps para receber os valores do Arduino. A gente vai criar um dashboard nos apps e dentro desse dashboard nós vamos colocar um gráfico de gás, temperatura e umidade, né? Que são os 3 itens que nós estamos monitorando do nosso protótipo, né? Medidor de gás, temperatura e umidade, a fim de nós possamos identificar se o ambiente está explosivo ou não. Né? Dentro desse dashboard, nós também vamos criar uma janela de incidentes. Né? O que é essa janela de incidentes? Ele vai alarmar, né, no caso do nosso operador, se a concentração de gás está acima de 700 partes por milhão, se a temperatura está acima de 35 graus Celsius e se a umidade está abaixo de 35%, né, que são condições favoráveis para um ambiente explosivo. Né? Tá os hábitos, né, que a gente está dentro, né, do servidor, né, aqui, né, e aqui já está o dashboard criado. Né? Então aqui nós temos o dashboard, né, que se fosse numa situação real, provavelmente ia ter um operador monitorando esse dashboard. E a gente eu criei um sistema de arquivo de lote, né, que vai enviar algumas informações aqui para o nosso servidor Zabbix, né? Então eu criei um arquivo de lote para mandar informações, até ele mandar uma informação de alarme de gás, depois eu criei um para mandar informação até ele mandar informação de alarme de temperatura e outro de umidade, né? Então a gente vamos iniciar aí os nossos testes, né? E vamos ver como o Zabbix e o sistema de monitoramento se comporta, né? Então eu vou vir aqui no MS-DOS e iniciar o meu primeiro arquivo de lote que vai enviar as informações para os Zabbix, né? Aqui ele vai começar a enviar as informações, então vamos aguardar esse arquivo rodar até chegar o momento que ele vai alarmar nossa tela de incidentes. E o sistema já indicou que nós temos um alarme, né? Eu vou diminuir aqui para 15 minutos, que fica mais fácil para a gente visualizar, né? Então a gente pode ver que ele vai registrando as informações ao longo do tempo. Então aqui a gente pode ver que ele chegou a 750 partículas por milhão, né, que pode causar uma explosão. Né? Então, a segunda simulação vai ser a temperatura ambiente. Né? Então, a gente vai lá e vai rodar o arquivo de lote para a temperatura ambiente. Então, a gente vem aqui, que é o arquivo 2. E vamos visualizar agora um alarme por alta temperatura. Então, ele vai começar a enviar as informações. Né? Então, a gente vai visualizar aqui as informações ao longo do tempo. Então, ele já mandou aqui temperatura de mais ou menos 36 graus. Sendo que o nosso alarme é em torno de 35. Então, ele alarmou e vai informar aqui para o operador, né, que nós temos uma situação de problema no ambiente que está sendo monitorado pelo nosso equipamento. A gente vai vir aqui e vai rodar o nosso terceiro arquivo de lote. Né. A gente coloca aqui o terceiro, né, é o referente da umidade ambiente. Vamos lá. Então, a gente vai ver a umidade diminuindo até uma umidade que propicia um ambiente explosivo também. Né. Ele alarmou. Né, e o próximo valor, ele já vai restabelecer, né, o ambiente, né, informando que a umidade voltou para valores aceitáveis. Isso a gente conseguiu verificar, né, que o nosso sistema de monitoramento está funcionando. Né? Nós temos os 3 gráficos dos valores que estão sendo vendidos naquele ambiente e temos uma janela de incidentes. Né? Sobre as tecnologias utilizadas para desenvolvimento do projeto Integrador 5, fez-se o uso das placas Arduino e o Raspberry Pi, sendo microcontrolador ATmega 328P, sensor de gás MQ2, sensor DHT22 e módulo buzzer. O compilador utilizado foi a própria IDE do Arduino e o C++, o servidor utilizado foi o Zabbix, e a interface fez-se através de uma página em HTML e os próprios gráficos do Zabbix.